Bom dia, crianças. Olha, nós vamos fazer a correção dessa atividade de quinta-feira, né? Do dia 17. Aí, bem aqui temos, aplicando conhecimentos. Releia esse trecho da reportagem. Então, nós vamos reler. Vocês estão vendo que a gente está estudando todo o tempo reportagem, né? O gênero reportagem. Continuamos estudando reportagem. Então, aqui tem a advogada Ana Lúcia Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade, realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Então, preste bem atenção aí na história delas, né? Elas, uma é advogada, a outra é médica, né? Uma tem 56 anos, a outra tem 60 anos e vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Bem aqui lá na letra A, perguntar assim, que fato ela é relatado nesse período da reportagem? As voluntárias, então quem são as voluntárias? As voluntárias é a advogada e a médica, né? Então, as voluntárias são moradoras da cidade e realizam trabalhos sociais desde adolescentes. Quer dizer, esse foi o fato relatado bem aqui nesse trecho da reportagem. Aí vocês vão escrever. As voluntárias são moradoras da cidade e realizam trabalhos sociais desde adolescentes. Vamos ler a letra B. Quais sujeitos estão relacionados aos verbos vivem, realizam e eram? Os sujeitos: a advogada Ana Luciola Franco, ou seja, Luciola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60 anos. Então, esses são os sujeitos, que vocês já estudaram sujeitos. Eu expliquei quando a gente estudou sujeito, eu disse que eu indiquei quem era o sujeito e quem era, e também quando, ou seja, o núcleo do sujeito. Aí eu até falei para vocês que o núcleo do sujeito era a parte mais importante da oração, né? Então, por enquanto, aqui ele está perguntando quem são os sujeitos, né? Aí eu vou repetir aqui a resposta. Os sujeitos: a advogada Ana Lúcia, ou seja, a advogada Ana Luciola Franco, vírgula, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, vírgula, de 60. Agora vem a letra C. Transcreva os núcleos desses sujeitos e responda a que tipo de sujeito se referem. Eu falei para vocês que os núcleos, o núcleo do sujeito é a parte mais importante da oração. Então, núcleos, advogada e médica, né? Porque aqui o núcleo está até caracterizando o que elas são, né? Uma é advogada e a outra é médica. Então, o núcleo: advogada e médica. Ponto. Sujeito, ou sujeito composto, né? Porque são duas, né? A advogada e a médica. Aí vem aqui, identifique o núcleo do predicado da oração. Vivem na cidade. Como esse predicado é classificado? Você vai identificar o predicado e dizer como é que ele é classificado, né? Então, o verbo vivem, né? Bem aqui, tá bem aqui o verbo vivem. É predicado verbal, né? Quer dizer, na oração aqui tem um verbo, então é um predicado verbal, tá certo? Na parte de predicado existe um verbo, então é um predicado verbal. Certo? Ele pede para identificar o núcleo do predicado, que é o verbo vivem, que nesse caso é a palavra que chama a atenção no predicado, e como esse predicado é classificado. Então, o verbo vivem, ponto, é um predicado verbal, ponto. Agora, vamos lá na letra E. Cite o núcleo do predicado da oração. Agora é o núcleo do predicado da oração. Realizam trabalhos sociais. E classifique-o, então.
Vou ler de novo. Cite o núcleo do predicado da oração, realizam trabalhos sociais e classifique-o. O núcleo, verbo, realiza. Então, vocês devem prestar atenção que o núcleo do predicado, ele sempre vem o verbo, né? Sempre é o verbo. O núcleo do predicado sempre é o verbo. Então, o núcleo do predicado, verbo, realizam. É um predicado verbal, né? Se já está falando em verbo, é claro que é um predicado verbal, né? Aí, bem aqui. Faça o mesmo na oração desde que eram adolescentes. Então, nós vamos bem aqui, essa resposta bem aqui da letra F, né? Tá bem aqui, eu estou lendo a pergunta da letra F. Agora, nós vamos bem para cá, ó. Vamos responder a letra F. O núcleo do predicado é adolescente. Nesse caso, se o núcleo do predicado é adolescente, então, predicativo do sujeito, que é o atributo do sujeito. Elas, a advogada Ana Luciola Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60. O verbo ser, eram. Por que ele bota eram dentro do parênteses? Porque o verbo ser, ou seja, porque eram, pertence ao verbo ser, que eu quero dizer, né? O verbo ser, eram. Eu falei para vocês naquela aula passada, né? Quando eu li lá uma oração que tinha assim, eu digo, é do verbo ser. Eram também é do verbo ser. Né? Eram está do passado, mas é do verbo ser, pertence ao verbo ser. Está no presente, pertence ao verbo ser. Eram está no passado. No pretérito, pertence ao verbo ser. Então, o verbo ser, eram, é verbo de ligação. O predicado é nominal. Voltando aqui, agora na questão do 2. Identifique o tipo de predicado de cada oração de acordo com a legenda abaixo e depois justifique a classificação escolhida. Então, na legenda nós temos PV, predicado verbal. PN para predicado nominal. E PVN para predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está do lado. Aí vem aqui. Nesse caso, o verbo, ele é ou seja, o predicado, ele é verbal. Então, você vai escrever PV, ponto. O núcleo do predicado é um verbo sensibiliza, certo? O núcleo do predicado é um verbo. Aí, o verbo é sensibiliza. Ele coloca dentro do parêntese. Sensibiliza. Quando você lê aqui, toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está do lado. Então, sensibiliza é o verbo, certo? Aí é por isso que é um predicado verbal, porque o núcleo do predicado é um verbo, que é a palavra sensibiliza, tá certo? Então, escrevam assim. Letra B. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos, né? Aí, esse predicado também ele vai ser verbal. Aí, você vai escrever PV. O núcleo do predicado é um verbo. Tem recebido, certo? Agora, nós vamos para a letra C. Bora lá para a letra C. Bem aqui assim, vamos ler aqui a letra C. Um voluntário volta para casa cansado, mas feliz. Vamos ler aqui a resposta da C. Então, esse predicado, ele vai ser predicado verbo nominal. Aí, você vai escrever PVN. O predicado apresenta dois núcleos, um verbo de ação, que é a palavra volta, e um predicado do sujeito, que confere atributo ao sujeito cansado, certo? Então, tem aqui a palavra volta e a palavra cansado, certo? Então, no caso, ele é um predicado verbo nominal, porque ele é o predicado apresenta dois núcleos. Um verbo da ação, volta. De ação, volta, né?
porque é uma ação que é praticada, né? E um predicativo do sujeito, que confere atributo ao sujeito cansado. Agora vamos para a letra D. Apesar das hostilidades, ela e sua equipe seguem firmes no propósito humanitário. A letra D, né? Então, também vai ser predicado, verbo nominal. O predicado apresenta dois núcleos, um verbo de ação, seguem, e um predicativo do sujeito, que confere atributo ao sujeito firmes. A letra E. A real dimensão da solidariedade, que pode fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas. Predicado verbal. O predicado apresenta um verbo como núcleo pode fazer. Aí vem a questão do 3. Leia a charge a seguir. Então, nós vamos ler essa charge, né? Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Aí, bem aqui. Por que aquela cidade? Gostei da vista. Aí vem aqui a letra A. O que provoca humor na charge? Resposta. Ou seja, o duplo sentido da palavra vista, né? Quando nós estudamos polissemia, eu expliquei para vocês o que era polissemia e na polissemia a gente estuda palavras de duplo sentido, né? São palavras que têm dois sentidos, né? Então, aqui ele diz, o duplo sentido da palavra vista pode significar boa paisagem, né? Porque quando eu avisto uma cidade, eu posso dizer que eu posso dizer assim, gostei da vista, mas eu me referindo à paisagem, né? Porque eu gostei da paisagem, certo? Então vai ficar assim, o duplo sentido da palavra vista pode significar boa paisagem ou nome da cidade, que no caso o nome da cidade é Boa Vista, né? Nome da cidade Boa Vista, na qual tem chegado muitos imigrantes venezuelanos. Aí vou repetir mais uma vez a resposta. O duplo sentido da palavra vista, pode significar boa paisagem, entre aspas, né? Ou nome da cidade Boa Vista, na qual tem chegado muitos imigrantes venezuelanos. Porque bem aqui quando ele diz logo bem aqui, ó. Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Agora vamos lá. Vamos para a letra B, né? Além de humor, a charge apresenta certa ironia. No que consiste a ironia dessa charge? Vamos lá, na letra B. A ideia de que os venezuelanos pudessem escolher a cidade pela sua boa vista e não pelas suas condições de vida. Essa aí é o humor da história, né? Da reportagem. Que relação pode ser estabelecida entre essa charge e a reportagem? Voluntárias brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima. Ambas tratam, ambas as cidades, né? Ambas tratam do mesmo problema social e humanitário. Refugiados venezuelanos chegando a Boa Vista, Roraima, e vivendo uma situação de vulnerabilidade social. Releia a oração presente na charge, que é a oração que nós lemos agora há pouco, né? Venezuelanos imigrantes já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. Nós estamos relendo, que a gente já leu bem aqui na charge, né?
Aí vamos ver aqui. Identifique o sujeito e o predicado dessa oração. Depois, classifique o predicado. Então, o sujeito: venezuelanos imigrantes. Predicado: já são mais de 10% dos moradores de Boa Vista. O predicado é nominal. O predicado é nominal. Letra E. Qual é o núcleo do predicado da oração? Gostei da vista. Como pode ser classificado o predicado? Então, o predicado da oração é o verbo gostei. E o predicado é verbal, né? Porque tem a palavra gostei. Então, o predicado é verbal. Entendeu? Então, eu espero que vocês respondam aí a atividade, né? E boa sorte.